A Comissão de Administração Pública adiou a análise da proposta que autoriza o Estado a aderir ao regime de recuperação fiscal. O deputado Roberto Andrade, relator do projeto nessa comissão, distribuiu cópias do parecer elaborado por ele para que outros parlamentares tenham mais tempo de analisar a matéria. O projeto, de autoria do governador Romeu Zema, busca a renegociação de dívidas com a União, calculadas em aproximadamente 168 bilhões de reais. A Comissão de Administração Pública voltou a discutir o projeto que autoriza a adesão do Estado ao regime de recuperação fiscal. A reunião anterior foi marcada por protestos de servidores públicos e um processo intenso de obstrução. Parlamentares contrários à proposta do governo criticaram a falta de informações essenciais para a análise do projeto. O secretário veio na audiência pública e afirmou em apenas discurso e na apresentação num PowerPoint que, por exemplo, o caso de reajuste estava garantido no plano. O documento que a gente tem não garante em nenhum deles informação oficial. Sobretudo no projeto de lei não tem nenhuma garantia. Então virou um discurso do secretário e a gente pediu informação que garantisse isso. Seja o reajuste, seja a questão do teto de gasto para garantir que os investimentos, saúde, educação e segurança sejam efetivados. A gente está tentando fazer a tramitação sem nenhum atropelo, para que os deputados possam realmente entender o que estão votando. Conforme combinado ontem, na manhã de hoje, nós encaminhamos todas as informações que eles solicitaram e vamos continuar dando andamento, uma vez que nós temos um calendário até 19 de dezembro para estar com essa matéria aprovada. Servidores estaduais acompanharam as discussões no plenarinho 4 da Assembleia. O vice-presidente da comissão, o deputado Roberto Andrade, conduziu os trabalhos e assumiu a relatoria do projeto, antes designada ao deputado Leonídio Bolsas, do PSDB. A reunião chegou a ser suspensa e, após entendimentos entre os parlamentares, deputados da oposição retiraram alguns requerimentos que faziam parte do processo de obstrução para que o relator distribuísse o projeto em avulso, ou seja, os deputados da comissão terão mais tempo para analisar o documento. O projeto do regime de recuperação fiscal volta a ser discutido na próxima reunião da Comissão de Administração Pública, prevista para a tarde desta quinta-feira. Ontem à noite eu até tentei fazer algumas alterações, algumas coisas que eu acho até pertinente, mas a discussão, da maneira que ela está sendo colocada, eu achei melhor que distribuísse a proposta da CCJ para na FFO essas alterações poderão ou não ser apreciadas. A reunião está prevista para as 14 horas, pode ser que ela termine lá para meia-noite, 2 horas, 4 horas da manhã, mas o processo de obstrução vai permanecer. O regime de recuperação fiscal, ele não é a solução, ele não resolve o problema da dívida, ele só posterga. Chega lá em 2032, o governador Zema já estará fora do mandato há 6 anos, e o governador, os mineiros, porque quando a gente fala governo, a gente esquece, muita gente esquece, que quem serão afetados mesmo são os próprios contribuintes. E começou a tramitar na Assembleia o projeto que visa instituir um teto de gastos em Minas dentro do pacote de medidas para a adesão do Estado ao regime de recuperação fiscal. A proposta estava na pauta desta quarta da Comissão de Constituição e Justiça, mas a discussão da matéria só deve ser retomada no dia 20 de novembro, de acordo com o presidente da comissão. Servidores públicos trouxeram faixas e cartazes para protestar contra os 2 projetos do governador Romeu Zema relacionados à adesão de Minas ao regime de recuperação fiscal. O projeto de lei complementar estabelece os limites para o crescimento anual das despesas primárias do Estado, no orçamento e na Seguridade Social. O teto de gastos fica atrelado à inflação medida pelo IPCA. Pelo projeto original, essa restrição seria aplicada nos 3 anos seguintes ao pedido de adesão ao regime de recuperação fiscal. Mas o novo texto, apresentado pelo relator, excluiu a delimitação do período. O parecer não chegou a ser votado. Um avulso foi distribuído para análise mais detalhada dos parlamentares. E nova reunião foi marcada para o dia 20 de novembro. O que nós estamos adotando aqui na CCJ é tratar esse projeto com toda cautela, com ponderação, com equilíbrio e com muita responsabilidade. É um projeto complexo, cabe sem dúvida nenhuma o seu aperfeiçoamento. Nós estamos buscando outros caminhos também, que não seja esse o caminho
do regime de recuperação fiscal. O projeto de lei complementar é resultado do desmembramento da proposição que autoriza a adesão ao regime de recuperação fiscal. Foi a própria Comissão de Constituição e Justiça que concluiu pela necessidade dessa separação. Deputados contrários aos dois projetos afirmam que a aprovação vai afetar políticas públicas importantes nas mais diversas áreas. Também defendem que a solução seria política, com uma nova negociação da dívida de Minas com a União. Nós somos políticos e nós temos que achar a saída política. Eu tenho certeza absoluta que o governo federal está amplamente aberto para isso. E falando, claro, sobre regime de recuperação fiscal, eu recebo agora no estúdio meu colega, o jornalista Heitor Peixoto. Olá, Heitor, boa noite. Olá, Joanita, boa noite a todos. Heitor, o relator da Comissão de Administração Pública manteve o mesmo texto que saiu da comissão anterior, que é a Comissão de Constituição e Justiça. Como é que essa manutenção foi recebida hoje? Pois é, Joanita, a reportagem anterior, sobre a administração pública, a gente pode dizer que não foi muito bem recebida, o fato de manter o texto da CCJ. E por quê? Porque os opositores ao regime de recuperação fiscal queriam outras propostas, outras sugestões de mudança ao projeto sendo acatadas na Comissão de Administração Pública. Eles argumentaram, Joanita, que a administração pública é uma comissão de mérito e, portanto, deveria fazer esse aprimoramento do projeto e não apenas... eles lembraram que na CCJ, que é uma comissão que analisa a legalidade do projeto, lá várias alterações foram incluídas no texto, Só a gente tem algumas para citar aqui, por exemplo, a vinculação do dinheiro de possível venda da Codemig para abater o passivo do Estado com a União, garantir também que as revisões do piso da educação não sejam afetadas pelo teto de gastos, que a gente viu aí nessa última reportagem, e que não haja novas mudanças no regime jurídico dos servidores, nem na previdência do funcionalismo. A reforma da Previdência, inclusive, é um requisito para o regime de recuperação fiscal ser implementado no Estado e ela já foi feita lá na pandemia, então isso aí estaria já resolvido. Mas os deputados devem insistir em emendas no dia de amanhã nessa nova reunião. Só o deputado professor Cleiton, Joanita, ele disse ter apresentado 21 emendas, sendo que 6 delas com 30 páginas cada uma. E em cima exatamente desse volume de textos, ele até falou com o relator, ele pediu mais prazo para que essa discussão, esse debate possa acontecer na comissão. Heitor, a gente viu aí o deputado Sargento Rodrigues falando de uma possibilidade aí de obstrução, uma reunião longa. Existe alguma possibilidade de acordo aí entre oposição e base ou a expectativa é realmente de obstrução? A tática da obstrução, Joanita, ela continua e mira aí alguns resultados. Um deles é expor aquilo que os contrários ao regime sinalizam como problemas desses projetos de Romeu Zema. E também a tentativa de protelar esse debate para trazer mais mobilização social, especialmente de servidores, para essa pauta. Os deputados sempre argumentando que os legislativos são sensíveis a esse tipo de mobilização social. E voltamos a ouvir aquilo que o presidente da Assembleia falou nos primeiros dias da tramitação, de que o regime não resolve o problema da dívida. Nos números que a gente tem, hoje o Estado devendo cerca de 160 bi só para a União, vai pagar 123 bi durante os 9 meses, dos 9 anos, e então ainda fica devendo 210 bilhões. Então esse debate também está sendo colocado junto com essa obstrução aos projetos. Ok, então, muito obrigada pelas suas informações. Obrigado, Joanita. A Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária foi favorável ao projeto de lei em primeiro turno que institui a política estadual de atenção às pessoas com doença falciforme e outras enfermidades que alteram a produção de hemoglobina no sangue. A ideia é coordenar ações do governo para o diagnóstico precoce, a prevenção e assistência aos doentes. O texto tem apenas diretrizes de atuação sem criação de custos para o Estado. A proposta prevê ainda que 20 de março será o Dia Estadual de Conscientização sobre a Síndrome de Anemia Falciforme. Vamos ver o que mais passou na comissão nesta quarta-feira. Outro projeto que recebeu o aval da fiscalização financeira autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento do Estado para a Secretaria de Cultura e Turismo no valor de até cerca de 331 milhões de reais e para o Fundo Estadual de Saúde de até 180 milhões. Segundo o governo, o recurso vem de excesso de arrecadação da receita de transferências, como da União. O governador afirma que o dinheiro é para ações emergenciais destinadas ao setor cultural
hospital, que teve perdas econômicas com a pandemia, e para a complementação do pagamento do piso salarial dos profissionais da enfermagem. Hospitais e entidades filantrópicas vão poder receber dinheiro destinado por meio de emendas parlamentares em anos eleitorais. É o que garante uma PEC, proposta de emenda à Constituição do Estado, aprovada em segundo turno no plenário na manhã desta quarta-feira. Os deputados também deram aval a outros 8 projetos. Vamos ver na reportagem de Natália Bini. A situação dos hospitais filantrópicos, santas casas, APAES, asilos e vilas vicentinas nos anos eleitorais é sempre tensa por causa da suspensão de repasses de recursos governamentais. E essas entidades atuam como parceiras do SUS. Em algumas cidades, são a única porta de atendimento aos pacientes. A proposta de emenda à Constituição, assinada por 26 deputados, permite a transferência das verbas e foi aprovada em definitivo pelo plenário. A instituição não interrompe o serviço em ano eleitoral. Esse serviço ele é prestado à população, principalmente as questões de saúde, os hospitais filantrópicos. Se eles têm essa diminuição de receita em ano eleitoral, compromete a prestação de serviço final ao cidadão. E agora, graças ao nosso relatório, graças ao voto de todos os deputados e todas as deputadas, eles não vão mais passar esse aperto. Também passou a autorização para a viagem oficial do governador para a China, entre os dias 1º e 18 de novembro. O presidente da Assembleia participou da comitiva por alguns dias. Foram realizadas agendas institucionais e de negócios. Os deputados também autorizaram o governo a doar imóveis a 2 cidades, uma no Vale do Jequitinhonha e outra no sul de Minas. E aprovaram propostas que reconhecem como de relevante interesse cultural do Estado o coral Meninos de Araçuaí, a festa de Santo Antônio de Pádua, que acontece em Mato Verde, no norte de Minas, o bairro Borboleta, em Juiz de Fora, reduto da comunidade alemã, e a Companhia de Dança do Palácio das Artes. Então agora, com esse reconhecimento da Companhia de Dança, nós temos aí de fato esses corpos artísticos da Fundação Clóvis Salgado, com esse reconhecimento e de forma muito meritória, pelos trabalhos, pela referência, por essa arte tão importante que é a dança. A segurança pública foi o tema do 3º dia de discussões participativas sobre o PPAG. Até sexta-feira, a população da capital e região metropolitana contribui com o processo de elaboração do Plano Plurianual de Ação Governamental. O Plano Plurianual de Ação Governamental é o projeto de lei que contém o planejamento de ações do governo para os próximos 4 anos. Uma representante do Executivo explicou que a proposta para 2024 a 27 engloba 174 políticas públicas de governo divididas em 932 ações. O vice-presidente da Comissão de Participação Popular explicou que todos os anos a Assembleia reúne as lideranças sociais do Estado para revisar o plano e adequá-lo às demandas sociais. Nós sabemos que muitas vezes aquilo que é grande para quem recebe pode ser uma demanda pequena em vista do orçamento do Estado. Então o PPAG tem essa capacidade. A segurança pública foi dividida em 3 grupos: infraestrutura das forças policiais, sistemas socioeducativo prisional e a prevenção ao crime. Júnior Silva participa das discussões há 10 anos. Integrante de um movimento em defesa de transporte de qualidade, o servidor público veio reivindicar mais ações preventivas para a área de mobilidade social. Tendo em vista que tem ocorrido algumas situações de assalto, furto em algumas regiões, na região metropolitana de BH, é um tema que recorrentemente a gente vem apresentando aqui na discussão do PPAG, e a gente conta com a participação da Polícia Militar de Minas Gerais, assim como a Polícia Rodoviária Federal, nas ações preventivas e corretivas com relação à segurança pública. Comunidades atingidas por barragens vieram nesta quarta-feira à Assembleia para participar de uma audiência pública. Os parlamentares ouviram relatos das consequências que persistem até hoje depois dos rompimentos dessas estruturas. O repórter Sidney Gomes acompanhou as discussões. O adoecimento de comunidades atingidas por barragens foi o tema de uma audiência pública da Comissão de Saúde. Com a tragédia de Mariana completando 8 anos e a de Brumadinho 5, representantes dos atingidos estiveram na Assembleia para falar de problemas de saúde que foram causados desde os rompimentos. Moradores dessas áreas têm se queixado de doenças como diabetes, infecções respiratórias e problemas de pele. O adoecimento mental de vítimas e familiares também teve destaque na reunião, na qual
foram relatados casos de suicídio e tentativa de suicídio. A representante do Ministério Público de Minas Gerais falou da necessidade de se dar uma resposta à população em relação a essa piora na qualidade de vida e propôs a criação de uma política estadual de atenção à saúde das populações atingidas por barragens. O presidente da comissão, deputado Arlen Santiago, afirmou que o poder público deve se unir para resolver essa questão. Está tendo intoxicação por metal para essas pessoas, a água está de má qualidade, as pessoas estão podendo trabalhar, o que está acontecendo? Pode usar essa água para a lavoura, para a irrigação, né? Então tem muitas coisas para a gente dar uma olhada e eu acho que nós vamos construir aí a muitas mãos a melhoria desse povo que já está tão sofrido pelas duas tragédias que tivemos. E a Comissão de Cultura abriu espaço para a moda feita em Minas em uma audiência pública sobre o assunto nesta quarta-feira. Apesar de ser um segmento importante para a geração de emprego e renda nos 853 municípios mineiros, o objetivo do debate foi posicionar a moda como referência cultural. Das passarelas às pequenas confecções do interior, dos figurinos às bordadeiras, tudo é expressão artística do povo mineiro. O objetivo é colocar a moda no seu devido lugar, que é na cultura, fazer com que nos quatro cantos do estado, aquele fazedor de moda, ele possa ter o seu lugar de fala, o seu lugar de ocupação, o seu espaço. Os debatedores pediram a capacitação e a valorização dos profissionais. Muitos são microempreendedores e, por se enquadrarem no Simples Nacional, têm pouca abertura para conseguir linhas de crédito e benefícios fiscais. Uma discussão que deve prosseguir com o avanço da reforma tributária no Congresso Nacional. A moda sustentável também ocupou a pauta, não só como forma de reduzir impacto, reaproveitar materiais, mas como arte, que demanda mão de obra capacitada e que pode levar Minas para o mundo. Como desdobramento da reunião, o deputado professor Cleiton anunciou projetos que devem tramitar aqui na Assembleia para valorizar os produtos e o modo de fazer mineiros. Projeto aqui que vai tornar de relevante interesse cultural um corte que é feito desde 1934 no interior de Minas, que ele é único no Brasil, corte de costura. Esse é um deles, mas tem muito mais. A Comissão de Direitos Humanos ouviu nesta quarta uma série de relatos de precarização da assistência à saúde de moradores de colônias de hanseníase no estado. Além da falta de médicos, haveria corte em serviços e a disputa por vagas em hospitais, antes dedicados aos hansenianos, com outros pacientes. A repórter Maria Cláudia Barreto acompanhou a audiência. Os moradores das 4 colônias de hansenianos de Minas Gerais lotaram o auditório José Alencar da Assembleia Legislativa. Eles denunciaram o sucateamento da rede de assistência à saúde nas colônias de Betim, Bambuí, Três Corações e Ubá. Nos hospitais das colônias faltam médicos, enfermeiros e leitos. O atendimento domiciliar, que vinha sendo prestado a hansenianos mais idosos e com dificuldade de locomoção, foi suspenso e pessoas estariam morrendo sem receber assistência. Faltam vagas, inclusive, na unidade de tratamento Gustavo Capanema, construída dentro da colônia Santa Isabel, em Betim, para abrigar pacientes com hanseníase. A FHEMIG contratualizou com a prefeitura o primeiro andar dessa unidade que morava os pacientes de hanseníase, virou uma unidade de atendimento de reabilitação para pacientes do hospital regional. Ou seja, um paciente de hanseníase que está na colônia, que o Estado levou para a colônia Santa Isabel em detrimento da hanseníase, se ele precisar de usar esse serviço hoje, não tem vaga para ele. Os participantes da audiência pública denunciaram que a intenção do governo estadual é terceirizar o atendimento à saúde nas colônias. Eles também reclamaram que muitos filhos de hansenianos, separados dos pais na infância, não estão conseguindo receber a indenização prevista em lei aprovada na Assembleia Legislativa. Essa indenização que o governo do estado estipulou em R$14 mil não estaria sendo paga por problemas burocráticos como exigências de documentação. A Comissão de Direitos Humanos da Assembleia vai unir esforços com outras instituições
como o Ministério Público, na defesa dos direitos dos rancenianos e seus familiares. Nós não vamos desistir. Essa causa é uma causa que nós entendemos que ela é da dignidade humana, do direito dessas pessoas, como eu disse, pessoas que foram lesadas pelo próprio Estado e o Estado não faz a recuperação e indenização devida na proporção que realmente foi o dano causado por ele. Em outras comissões, o dia também foi movimentado, com avanços na tramitação de propostas sobre energias renováveis, fruticultura e transporte de animais domésticos. Vamos ver. Ainda sem regulamentação em Minas, o transporte intermunicipal de animais domésticos de pequeno porte pode ter ao menos diretrizes. A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável aprovou um texto que traz recomendações ao Executivo. O relatório da deputada Ione Pinheiro inclui os modais ferroviário e metroviário entre aqueles que devem seguir as recomendações propostas anteriormente. O transporte de animais domésticos de pequeno porte nos coletivos deve ser feito fora dos horários de pico, observar a comodidade, higiene e segurança dos passageiros, usar os equipamentos de segurança adequados e garantir o bem-estar do animal. O dono deve ainda apresentar documentação de vacinas em casos específicos. Está pronto para ser votado em segundo turno no plenário o projeto que cria o Programa Mineiro de Energia Rural Renovável. É aquele tipo de energia gerada a partir de recursos naturais, como o sol, o vento e a biomassa de dejetos e resíduos. Os benefícios previstos na proposta incluem, por exemplo, linhas de financiamento, incentivos tributários e um cadastro de empresas com profissionais habilitados para elaborar e executar esses projetos. A Comissão de Segurança Pública aprovou a realização de uma discussão sobre as demandas das guardas civis municipais de BH e cidades da região metropolitana. 2 projetos analisados pela Comissão de Agropecuária já podem ir a plenário em votação final. Um deles cria na Zona da Mata o polo de fruticultura de Visconde do Rio Branco e região e tem entre os objetivos estimular a melhoria da qualidade dos produtos e aumentar a competitividade do setor. O outro projeto cria a política estadual de incentivo ao consumo do etanol. Com o slogan "Na hora de abastecer, escolha o etanol", a iniciativa busca conscientizar o consumidor sobre a importância ambiental e econômica desse combustível. O Jornal da Assembleia fica por aqui. Nós voltamos nesta quinta-feira com mais uma edição inédita. Outras notícias sobre o que acontece no Parlamento e também mais conteúdos da TV é só acessar almg.gov.br. Você também pode interagir com a gente pelo Twitter. Eu te espero amanhã. Uma ótima noite. Tchau.